Olá, caros amigos do YouTube, eu sou Kátia Magalhães, sejam todos muito bem-vindos ao canal Chá com Debate, o seu espaço de interlocução livre e democrática na internet. Me perdoem, mas como hoje é domingo, vou ter que tomar como ponto de partida as já tradicionais manifestações dominicais. Caso contrário, não estaria tratando do Brasil, mas de algum outro país mais avançado que priorize temas como, por exemplo, o combate à Covid-19, a recuperação econômica, a educação e outras matérias verdadeiramente relevantes. Mas estamos no Brasil e é sobre os nossos problemas, sobre os nossos intestinos que debatemos aqui diariamente. De toda forma, não se preocupem, não vou exaurir a paciência de vocês, não vou me repetir. Pensei hoje dois fatos ligados a grupos que se pretendem opostos, que se pretendem rivais, mas que talvez não sejam tão antagônicos assim. Vamos a eles. O primeiro fato diz respeito à presença pela segunda semana consecutiva já da senhora Gleisi Hoffmann, deputada federal e presidente do PT, em atos anti-bolsonaristas. A figura da senhora Gleisi é intimamente relacionada à defesa de corruptos condenados e de tiranias de governos bastante autoritários. E sempre que pensamos nessa figura, atualmente deputada federal, nos vem à mente cenas verdadeiramente grotescas relacionadas à complacência, à anuência e à permissividade desta senhora em relação à corrupção. Por exemplo, ao vê-la hoje nesses atos, bradando contra Bolsonaro, como se fosse uma verdadeira régua da moral pública, me veio à mente um fato relativamente pretérito, já ocorrido há alguns anos no Senado Federal, quando esta senhora ainda exercia um mandato de senadora durante a era Dilma Rousseff. Lembrei de uma cena por ela protagonizada ao lado do seu então colega de Senado, Renan Calheiros, quando a senhora Gleisi ouviu em absoluto silêncio a frase, na verdade, uma reclamação do senhor Calheiros, que virava-se para sua colega e dizia com todas as letras: Senadora Gleisi, deveria haver uma pena para ingratidão. Vocês lembram desse evento? O senador Calheiros, na época, se referia expressamente à sua suposta intervenção junto ao Supremo Tribunal Federal em prol da soltura do marido da então senadora, do senhor Paulo Bernardo, bastante envolvido em um esquema de corrupção vergonhoso. Vejam vocês as práticas nada republicanas da grande maioria dos nossos parlamentares. Agora vamos ao segundo fato, que foi um fato observado num grupo bolsonarista, mais especificamente uma faixa exibida por esse grupo que continha os seguintes dizeres, abre aspas, China, pare de intervir na nossa política, somos um país livre, fecha aspas. Essa frase me estarreceu devido a 3 aspectos que eu gostaria de comentar aqui com vocês. O primeiro aspecto, realmente gostaria e fiquei curiosa para saber em que medida a China estaria intervindo na nossa política. Por um acaso, temos algum tipo de prova, algum tipo de relato de intervenção de autoridades chinesas nas nossas últimas eleições? Temos
temos algum relato de financiamento de partidos políticos, de políticos, por autoridades chinesas enquanto tais? Até onde eu saiba, não. Se vocês tiverem alguma notícia em contrário, por favor, comentem aqui, porque acho que pode ser bastante esclarecedor. Agora, um segundo fundamento para minha surpresa. Acredito que uma acusação tão grave quanto essas, proferida contra uma nação estrangeira, deveria ser acompanhada de provas, não apenas de provas quaisquer, de provas preferencialmente documentais, bastante robustas, inclusive que permitissem às nossas autoridades brasileiras tomar as devidas medidas em caso dessa suposta intervenção. Mas até onde eu vi, não havia prova alguma exibida pelos manifestantes. E um terceiro aspecto: quer nós tenhamos simpatia ou antipatia pela imagem da China, esse país tão distante, do qual gostamos muito de falar, mas sobre o qual pouco sabemos, afora o fato de ser um país de viés muito ditatorial, supostamente comunista, quer nós tenhamos uma imagem positiva ou negativa da China, não podemos esquecer que a China figura como uma das maiores compradoras dos nossos produtos e, dessa forma, contribui bastante para a elevação do nosso PIB. Dessa forma, acredito que alardear bravatas contra a China seja, no mínimo, uma estratégia bem suicida. E assim nos vemos em pleno domingo mergulhados no nosso pandemônio. Pandemônio é um universo, é um ambiente caracterizado pela presença de demônios por todas as partes. E aqui não quero aludir apenas ao conceito religioso de demônio como ente maligno, como figura maligna oponente a Deus, mas sim como figuras de distúrbios, como figuras criadoras de transtornos, de muita confusão. Aliás, o grande autor russo Dostoiévski escreveu um romance espetacular intitulado Os Demônios, sobre o qual talvez eu ainda debata um pouco aqui com vocês, traga a nossa discussão em uma ocasião posterior, onde ele mostra de que forma um determinado grupo de pessoas consegue criar uma verdadeira celeuma, verdadeiros transtornos bem perturbadores numa determinada localidade. Mas saindo de Dostoiévski, voltando aqui ao nosso pandemônio, repleto de pequenos demônios, de figuras que nada constroem de positivo, mas que semeiam apenas transtornos, confusão, rachas entre pessoas, rachas entre famílias, discórdia, e que vivem mesmo nesse ambiente, nesse círculo de muito transtorno. Afinal, talvez o pior dos infernos seja essa nossa falta de rumo, essa nossa falta de direcionamento, seja uma sociedade civil como a nossa, que paga impostos pesadíssimos, que sofre vários entraves na economia produtiva, que sofre muitos entraves na tentativa de empreender e que tende a se resignar, infelizmente, em sustentar os mesmos populistas de sempre, os mesmos governantes medíocres que reinam em meio a transtornos, que muitas vezes apostam na geração desses conflitos, dessas confusões, como é o caso de Bolsonaro, que tenho comentado tanto aqui a miúde no canal, que apostam nesse
caos nesse conflito como forma de acobertar a sua própria mediocridade, a sua incapacidade gerencial e, sobretudo, de tentar perpetuar-se no poder, apesar de estar crivado de várias denúncias, de vários indícios de corrupção envolvendo o seu clã mais próximo. Bom, essas eram as reflexões que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje. Se tiverem gostado desse vídeo, deixem seus likes, comentem. Por hoje me despeço e até o próximo Chá com Debate.